Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante. Nessa tarde, quarta-feira, louca, agitadíssima, movimentadíssima e com muitas informações boas de se trazer aqui a você, torcedor vascaíno. 3 assuntos principais neste Fala Gigante. Primeiro, Maracanã. Venda de ingressos para Vasco e Nova Iguaçu, primeiro jogo das semifinais abertas, mais de 5 mil ingressos vendidos. A gente, é claro, vai trazer informações importantes sobre essa partida. E falando em Maracanã, vamos também falar sobre esse processo de licitação que segue a todo vapor, com o Vasco podendo entrar na justiça contra o Flamengo. Por quê? Pois o Vasco alega que o Flamengo bisbilhotou a sua proposta antes do tempo. O envelope entregue pelo Vasco da Gama com a proposta foi dada ao governo do estado do Rio de Janeiro lá no dia 7 de dezembro. Lacrado, mas o Flamengo teve acesso à proposta antes. O que aconteceu? Vasco já tomou aí medidas judiciais contra o clube da Gávea. A gente vai explicar essa situação. Fala também sobre São Januário. Vasco hoje teve uma reunião para tratar da reforma do Caldeirão na Câmara dos Vereadores. Uma reunião que contou com o presidente da Câmara, com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, e o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Pedrinho. A reforma também pode estar acontecendo já nesses próximos meses e o Vasco nos bastidores segue a todo vapor para o quanto antes iniciar aí a reforma do nosso Caldeirão. E falar, é claro, sobre Marlon Freitas. Porque olha, Vascão, informação surpreendente. O Vasco hoje negocia a contratação de um atleta titular do Botafogo. Marlon Freitas, 28 anos de idade. Atleta importante demais para principalmente o primeiro turno do Botafogo no ano passado, onde o Botafogo fez aquele primeiro turno avassalador, o melhor primeiro turno da história de um clube do futebol brasileiro, sob o comando de Luiz Castro. E esse jogador, que era uma peça importante para o técnico português, uma peça importante para o líder do campeonato até aquele momento, está na mira do Vasco. Negociações seriam de um empréstimo até o final do ano. E falo mais, Marlon hoje não deve enfrentar o Red Bull Bragantino exatamente pelas negociações, ele quer chegar ao Vasco. Nome muito aprovado pela comissão técnica de Ramon, um nome adaptado ao Rio de Janeiro, pois veste a camisa do Botafogo e pode estar chegando aí ao nosso Vasco da Gama. Sabe aquele jogador que dá um salto de qualidade ao elenco? Marlon Freitas é exatamente esse nome. A gente vai falar sobre isso, além dessas, muitas outras informações. Mas é o seguinte, Vascão, você que está aí do outro lado não pode piscar, que o vídeo vai ser rápido. Como a gente quer dar uma moral a você, esse vídeo vai ser dividido em capítulos. Vai estar aparecendo aqui embaixo na barra, capítulo da introdução, capítulo do Maracanã, capítulo São Januário e o capítulo final de Marlon Freitas. Assista o vídeo todo, mas aí acho que é melhor para você ter uma noção de como está dividido este Fala Gigante. Se curtir, deixa aí nos comentários, assista o vídeo todo. Se você curtir essa nova forma de trazer esse conteúdo, deixa aí nos comentários. Porém, antes de começar, é claro, é o seguinte, né? Se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreva. Claro, boas-vindas acima de tudo, muito prazer, eu nem me apresentei a você. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante é esse vídeo aqui pela parte da tarde também sempre. E o Boa Noite Gigante sempre na parte da noite para fechar o dia. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, já se inscreva no canal. Faça questão também de aqui embaixo, deixar o seu like, ajude aí o nosso crescimento deixando o seu like. Ative o seu sininho de notificação e manda desse Fala Gigante para geral. Até porque faltam menos 50 pessoas para chegarmos aos 125 mil inscritos e contamos muito com você. Vambora então, Vascão? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho de notificação e vamos falar de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente falando sobre Maracanã, pois hoje, nesta tarde de quarta-feira, foi aberta a venda de ingressos para o jogo entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu, que estará acontecendo neste próximo domingo no Maracanã, às 6h30 da tarde. Primeiro jogo das semifinais do Maraca. O Vasco divulgou a venda e os valores da inteira são os seguintes. Setor Sul, setor destinado ao torcedor vascaíno neste próximo domingo, R$ 70 o valor da inteira. Setor Leste Superior, R$ 100 o valor da inteira. Leste Inferior, 120 e Oeste Inferior, o mesmo valor, R$ 120. Setor Norte, será destinado aí ao torcedor do Nova Iguaçu, R$ 70 a inteira. Então é bom aí você, torcedor vascaíno, ficar ligado. Já mais de 5 mil ingressos foram vendidos. Expectativa aí que para esta quarta-feira os ingressos já cheguem aí aos 15 mil, 20 mil sendo vendidos ao torcedor. Cruz Maltino, vendas para público geral, será aberta na sexta-feira. Então, bom você, torcedor vascaíno, ficar de olho para não perder. Se você é sócio, já garante o seu, porque em breve vai esgotar. Domingo, todos os caminhos te levam ao Maracanã. Inclusive, um assunto muito legal e importante para trazer aqui a vocês, que evidencia mais do que nunca
a grandeza do nosso Vasco. A gente fala muito sobre esse processo de licitação e é um assunto que acaba envolvendo, né, Maracanã. Eu, sinceramente, aqui não é querendo puxar sardinha pro rival, até porque não tem lógica, né? Nós, eu falo nós, envolvendo você e eu, como torcedores do Vasco, puxar sardinha para um outro clube que senão o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas, na minha opinião, e isso que eu vou trazer aqui a vocês, baseado em uma análise, evidencia mais do que nunca esse meu pensamento, o Maracanã deveria estar nas mãos de dois clubes do futebol carioca, Flamengo e Vasco da Gama. Essa é a minha sugestão para o Maracanã. Por quê? Porque nem Fluminense nem Botafogo têm condições de ter em suas mãos um estádio com capacidade para 70 mil pessoas. Por que não há condições? Porque os dois clubes não têm engajamento. Eu não vou falar que tem torcedor, porque acredito que é até uma forma desrespeitosa. E acima de ser rival, a gente tem que respeitar, porque eu não gosto desse desrespeito sobre mesmo rivais, né? Eu amo futebol, então vamos ser respeitosos, pelo menos aqui nesse momento. Torcida do Fluminense e Botafogo existe, há torcedores, mas não há torcedores engajados. E acima de tudo, né, claro, o número de torcedores do Vasco e Flamengo são muito superiores a desses outros dois clubes, e o número de engajamento de Vasco e Flamengo se torna ainda mais superior quando a gente vê redes sociais, venda de ingressos e etc. Isso se prova ainda mais agora, quando foi divulgada o lucro de bilheteria da Taça Guanabara. O lucro foi de 3,2 milhões para o Vasco da Gama. O Vasco lucrou exatamente 3 milhões e 200 mil reais em bilheteria na Taça Guanabara. O Vasco foi o segundo do ranking, liderado por Flamengo, que teve um lucro de 4 milhões 672 mil. Por que, né? O Flamengo teve um lucro de 4 milhões, né? Até um assunto importante por se tratar de Maracanã, porque o Flamengo automaticamente usou mais o Maracanã. Maracanã é um estádio com poder de capacidade muito maior do que o próprio São Januário, onde o Vasco da Gama joga, e automaticamente, com o poder de capacidade maior, o poder também de lucro é maior. O Flamengo botou num sábado contra o Madureira, esse sábado passado, 63 mil no Maracanã. Creio eu que se fosse o Vasco contra a Portuguesa no domingo, o Vasco também colocaria 50, 60 mil fácil, num domingo, 6 e 10 da tarde. Eu não tenho dúvidas de que isso aconteceria. Mas infelizmente o Vasco ainda não tem em suas mãos o aparato, né, de utilizar o Maracanã na hora que quer e quando puder. Então, o Flamengo liderou o ranking com 4 milhões 672 mil. O Vasco está na vice-liderança com um número de bilheteria muito semelhante, até na minha opinião, sendo que jogou 2 partidas em São Januário e apenas um jogo no Maracanã como mandante, que foi contra o Flamengo, ou aliás, 2 jogos, né? Flamengo e Fluminense, o Vasco atuou como mandante no Maracanã. Aliás, perdão, apenas o Flamengo. Foi um jogo só contra o Fluminense, o Vasco jogou como visitante, até porque utilizou o setor norte como seu. Então, um jogo só no Maracanã, o Vasco se foi ali o mandante, levando muito público e conseguiu ter uma renda quase igual à do Flamengo. Enquanto isso, os rivais do Vasco da Gama, e eu utilizo aqui Botafogo e Fluminense, principalmente o Fluminense, que utilizou o aparato do Maracanã, não teve lucro. O Fluminense saiu da Taça Guanabara com um prejuízo de 775 mil reais. Por que esse prejuízo? Porque não há condições do Fluminense utilizar o Maracanã. Isso na moral, e aqui utiliza até uma palavra que não se costuma utilizar, mas na moral mesmo, não tem como o Fluminense utilizar o Maracanã. O Fluminense teve um prejuízo de 775 mil reais. O Fluminense foi o clube que teve mais prejuízo no campeonato, aliás, nessa Taça Guanabara, né? Foi Flamengo e Vasco com prejuízo milionário, com o lucro milionário, Bangu teve lucro de 300 mil, Sampaio Corrêa de 277, Madureira de 203, seguindo por outros clubes pequenos. Aí o Boa Vista teve um prejuízo de 83 mil, porém o Botafogo e o Fluminense tiveram 2 prejuízos gigantescos. E o Fluminense um prejuízo por utilizar o Maracanã, não tendo a competência, não tendo um torcedor engajado para se utilizar o estádio. E a pergunta que eu faço, né, é: por que utilizar o Maracanã? Na boa, para que utilizar o Maracanã para ter lucro, para ter prejuízo, perdão? Não é melhor utilizar um estádio menor? Não é melhor tomar para si o Raulino de Oliveira, que hoje é o estádio de Volta Redonda? Não é melhor até utilizar São Januário em algumas partidas, caso queira? Utilizar o estádio Newton Santos, que tem uma capacidade menor? Que não tem sentido algum. Não há sentido algum do Fluminense utilizar o Maracanã, e mais do que nunca isso se prova. E aí, o que se torna ainda mais ridículo são as atitudes feitas por parte das diretorias de Flamengo e Fluminense. O Vasco foi genial. Ontem, né, foi divulgada aí a proposta de licitação, a proposta técnica apenas, a proposta financeira em breve será divulgada, e o Vasco, com uma cartada de mestre, surpreendeu a dupla Fla-Flu. Por quê? Porque hoje, né, o
processo de licitação ele funciona em duas partes, uma proposta técnica e uma proposta financeira. A proposta técnica representa 60% da nota final, a proposta financeira 40%. Tudo isso foi feito porque é um jogo de cartas marcadas, é o que a gente vem falando, tudo isso foi feito para que automaticamente, a partir do interessado, né, que tiver a proposta técnica melhor, automaticamente ele vai conseguir ser o novo administrador do Maracanã pelos próximos 20 anos. E o que é essa proposta técnica? A proposta técnica, resumidamente, é a quantidade de jogos que um interessado irá apresentar ao governo do estado do Rio de Janeiro para jogar no Maracanã. Quem tiver mais jogos à disposição do Maracanã, mais pontos conquistará, ou seja, terá uma nota maior dentro dessa nota final, que vai dar aí o vencedor, a nota geral, né, o Maracanã pelos próximos 20 anos. Volto a repetir o que eu já falei com vocês, né, neste Acorda Vascão. Licitante que levar 25 jogos, 5 pontos. Visitante que levar 40 jogos, 15 pontos. Visitante que levar 55 jogos, 25 pontos. Licitante, que levar 70 jogos, 35 pontos. Dupla Fla-Flu leva 70 jogos, tem 35 pontos. O Vasco nem 25 datas tem, então teria apenas 5 pontos nesse processo de licitação. O Vasco estaria muito prejudicado, o Vasco estaria numa situação ruim, e como é um jogo de cartas marcadas, a Dupla Fla-Flu já se imaginou, ganhamos o edital, ganhamos o processo de licitação, o Maracanã é nosso. Mas aí o Vasco surpreendeu com essa jogada, né, do Brusque e do Santos. Qual é o grande problema? Porém, é importante falar, vice-presidente Rodrigo Dunche falou desse processo antes mesmo do CEO do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa, ter acesso à proposta do Flamengo. E aí, automaticamente, o Vasco ficou numa situação do como o Flamengo tem acesso à proposta do Vasco, o Vasco não tem acesso à proposta do Flamengo. Até porque o Rodrigo Dunche, que é o VP do Flamengo, ele disse, né, a gente entende que não vai passar, no caso a proposta do Vasco, porque não é de boa fé chamar Brusque e Santos para participar do processo. Logo após isso, o CEO Lúcio Barbosa foi perguntado sobre a proposta do Flamengo e o Lúcio Barbosa disse, a gente não pode comentar sobre a proposta especificamente, a gente não tem acesso à proposta deles ainda. Então, ou seja, o que está acontecendo, né? Como o Vasco não teve acesso à proposta do Flamengo e o Flamengo teve acesso à proposta do Vasco. E exatamente por esse motivo que a gente entra no assunto que queríamos chegar aqui, pois o Departamento Jurídico do Vasco, nesse momento, estuda aí sim medidas para protestar o possível desvio do Flamengo no rito que ocorre na Secretaria nesse momento da Casa Civil sobre a licitação do Maracanã. A diretoria Cruz Maltina alega que os integrantes do Clube de Regatas do Flamengo leram de maneira irregular o documento que o Vasco apresentou para a disputa aí na abertura do envelope número 2 nesta terça-feira, no caso ontem. De acordo aí com informações que tivemos nesta tarde de quarta-feira, o Vasco da Gama alega que o Flamengo bisbilhotou um dos envelopes lacrados desde o dia 7 de dezembro do ano passado. E automaticamente, a partir dessa bisbilhotagem, né, de ter aí aberto o envelope antes da hora que seria para ser aberto, o Flamengo acabou descobrindo a estratégia vascaína antes do período e automaticamente tendo tempo para conseguir se planejar com o que poderia fazer contra essa estratégia do Vasco da Gama. Na saída, como a gente trouxe ontem, agora há pouco, né, neste vídeo ainda, o vice-presidente Rodrigo Dunche falou sobre a proposta do Vasco da Gama e o presidente, o CEO, né, do Vasco da Gama, não se manifestou sobre a proposta do Flamengo. A declaração aí revoltou o Vasco, inclusive já acionou o seu departamento jurídico, a declaração do vice-presidente Rodrigo Dunche, e a ideia é que o Flamengo possa ser de alguma maneira penalizado pela suposta ação indevida no processo de licitação. Então, realmente, situação muito complicada. O Vasco aí alegando que o Flamengo burlou. E aí, a pergunta que eu faço aqui a vocês. Como o Flamengo burlou um sistema, entre aspas, um projeto não, né, mas um projeto de licitação do Maracanã, como o Flamengo burla, tem acesso antes ao documento se o documento foi lacrado no dia 7. Será que tem alguma coisa errada aí? Será que tiraram aí o lacre do envelope para ler a proposta do Vasco? Realmente é muito estranho o que está acontecendo, torcedor. É muito estranho o que está acontecendo. Mas enfim, né? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. A gente fará questão de trazer a vocês essas imagens aí, ó, do presidente Mário Bittencourt do Fluminense. Porque o Rodrigo Dunche alegou que seria má fé, né? Um clube como o Vasco da Gama chamar para si Brusque e Santos para um processo de licitação do Maracanã. A gente trouxe aqui, Rodrigo Dunche disse isso. Só que sabe qual é o grande porém? O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, disse que o Maracanã não é só do Flamengo e do Fluminense. O Maracanã é de todos os clubes do Brasil. Ele até cita, inclusive o Santos. Então o Vasco não fez nada de errado. O Vasco chamou um clube, como o Santos, né, para fazer parte do processo de licitação, que, como o próprio presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, disse,
Maracanã é para todos. Então, a partir das palavras do Mário Bittencourt, a dupla Fla-Flu se pega exatamente na armadilha que os mesmos criaram. Dê uma olhada, porque olha, eu trago aqui a vocês. Pro lado da Gávea das Laranjeiras, tá um barata voa com essa situação do Maracanã. A gente precisa olhar um pouco mais para cá e parar com essa história de que agora tudo que se fala, né, eu queria entender qual é o motivo pelo qual só o Flamengo pode jogar no Maracanã. Eu acho que todos os clubes podem jogar no Maracanã, todos os clubes do futebol brasileiro. Eu acho que devia ser dito, por exemplo, ao treinador que falou isso, que o Santos de Pelé foi campeão no Maracanã. Que o Santos é de Santos e optava em jogar no Maracanã. Que jogou a final com o Benfica no Maracanã. Então, acho que ele devia saber isso, né? Que o Maracanã é um estádio que hoje tem uma parceria, administrado por Flamengo e Fluminense, e aqui tudo que eu estou falando em referência ao profissional, não à instituição, que a nossa relação com o Flamengo é ótima, minha relação com o presidente do Flamengo, com a diretoria do Flamengo é ótima, o Flamengo tem sido realmente um parceiro correto conosco e leal, e nós também com eles. Então, as pessoas passam, as instituições ficam, né? Tudo que eu estou falando aqui também vai passar. Mas eu acho que está se passando do limite essa questão de menosprezar os outros clubes que formaram a belíssima história desse futebol, que é o futebol brasileiro, né? O Brasil foi campeão do mundo 5 vezes, com jogadores de vários clubes do futebol brasileiro, até com clubes de menor expressão, que também são importantes, né? É de lá que a gente tira os jogadores, tem muitos jogadores da base que a gente capta em clubes menores, então os clubes pequenos, considerados pequenos, também são muito importantes no futebol brasileiro. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, de fato, eles estão se enfiando numa armadilha que eles mesmos causaram. O Vasco o Vasco só está utilizando, melhor dizendo, da armadilha deles mesmos para conseguir aí vencer esse processo de licitação do Maracanã. Muita água ainda rolará, né, embaixo desta ponte. E olha, Vascão, prosseguindo aqui com o vídeo, como a gente prometeu, falar sobre potencial construtivo. Já já vamos trazer uma informação muito importante sobre Marlon Freitas, então fiquem aí ligados, fiquem aí de olho. Informação que acabamos de ter aqui, ó, e vamos trazer a vocês. O Vasco se reuniu nesta quarta-feira com o presidente da Câmara dos Vereadores para falar sobre a reforma de São Januário. O Vasco, representado por Pedrinho, tendo aí ao seu lado o prefeito do estado do Rio de Janeiro, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tiveram uma proveitosa conversa no domingo e hoje também novamente. Domingo, o Eduardo Paes acompanhou o jogo contra a equipe da Portuguesa São Januário ao lado do Pedrinho, lá dentro da sala presidencial. E a partir, né, das conversas que, é claro, os dois tiveram no domingo, hoje novamente os dois se encontraram mais para conversar juntamente com o presidente da Câmara dos Vereadores. Debater aí os avanços sobre a ampliação do estádio São Januário e automaticamente também sobre a comercialização do potencial construtivo. O presidente da Câmara dos Vereadores é o Carlos Caiado e também houve a presença, além do mesmo, do vereador Alexandre Esquerdo. O Alexandre Esquerdo hoje é o vereador que ajuda aí no andamento do tema dentro da Câmara dos Vereadores. É um otimismo muito grande dentro do Vasco da Gama, né, para que a partir dessas conversas e desse encontro, inclusive, que iniciou-se hoje, nessa tarde de quarta-feira, não venha mais haver nenhum entrave político sobre a reforma de São Januário, e o Vasco aí, a partir, né, de resolver um entrave político, conseguirá avançar na situação e conseguir esse potencial construtivo que hoje gira aí em torno dos 500 milhões de reais para conseguir a reforma do Caldeirão. Inclusive, né, o presidente da Câmara, Carlos Caiado, falou: vamos buscar dar celeridade, respeitando todo o processo legislativo. O Complexo São Januário é um equipamento importante para o Rio, principalmente para a região de São Cristóvão, e sua revitalização, vai ser um ganho para a cidade. Então as coisas aí andando também, né, com a reforma do nosso São Januário. Muito legal, Maracanã em breve pode estar nas nossas mãos, São Januário também, tudo andando para o lado do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, para fechar aqui esse vídeo, a gente ia falar sobre CBF, mudanças suplementares, mas a gente vai deixar esse assunto para a parte da noite, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Quero falar com vocês sobre reforço. Surpresa, hein, Vascão? Porque acabamos de ter a informação, através de uma baita apuração, né, de um dos dois melhores setoristas hoje do futebol brasileiro, do jornalismo esportivo brasileiro, melhor dizendo, Vene Casagrande e Lucas Pedrosa, o vascaíno Pedrosa, inclusive, nosso colega, que Marlon Freitas, 28 anos, primeiro volante, 1,85 m, 75 quilos, que hoje é um atleta do Botafogo, pode estar chegando ao Vasco da Gama. Qual é a situação desse jogador?
Marlon Freitas foi uma peça importante para o Botafogo na última temporada. Foram 63 partidas, 2 gols marcados e 5 assistências. Uma peça aí titular, né, do sistema de meio campo do Botafogo, principalmente sob o comando do Luiz Castro. A partir do momento que o Luiz Castro saiu, a equipe caiu de rendimento. O Marlon também caiu muito de rendimento. Nesse ano vinha sendo muito utilizado, porém não tratado como uma peça fundamental, como era, né, lá no trabalho de Luiz Castro dentro do Alvinegro Carioca. São 12 partidas com a camisa do Botafogo e 2 gols. 2 gols, inclusive, marcados nesse clássico contra o Fluminense no último domingo. O Botafogo venceu o Fluminense pelo placar de 4-2 e dos 4 gols marcados pelo Botafogo, 2 gols foram feitos pelo Marlon Freitas. Um de pênalti e um dentro da área, um lindo gol marcado, inclusive. E qual é a situação do Marlon Freitas, né? Informações aí que o jornalista Lucas Pedrosa trouxe é que Marlon Freitas é alvo do Vasco da Gama. Informações é que o Vasco tem interesse na contratação desse jogador. Marlon tem contrato com o Botafogo até o final de 2025 e o Vasco fez aí uma proposta de empréstimo até o final do ano junto ao Botafogo pelo atleta. Hoje a diretoria do Botafogo, de acordo com informações do Lucas Pedrosa, dificulta o negócio, não tem um grande interesse em liberar o jogador ainda mais por um empréstimo. Mais informações que tivemos é que um grande aliado nesta situação é o próprio Marlon Freitas, que quer vestir a camisa do Vasco da Gama. Marlon Freitas quer jogar no Vasco, quer sair do Botafogo e vir para o Gigante da Colina. Quem sabe, né, buscar aí grandes coisas nessa temporada de 2024. Alguns dias atrás, né, o ex-técnico Thiago Nunes, que chegou até já a ser demitido, falou que alguns atletas estavam pedindo para não entrar em campo, pedindo para não jogar, devido ao ano ruim que o Botafogo teve no ano passado. O emocional de muitos jogadores internamente está muito abalado, e isso pode estar acontecendo sim com o Marlon. Pedir para sair do Botafogo, respirar novos ares, sair dessa pressão que hoje vive dentro do Botafogo e vestir a camisa de um outro clube, Vasco da Gama, se manter até no Rio de Janeiro e quem sabe, né, iniciar uma nova etapa na carreira muito boa que Marlon Freitas fez até o momento profissionalmente. Então, quer sair do Botafogo, quer vestir a camisa do Vasco da Gama, e hoje, inclusive, que o Botafogo entra em campo contra o Red Bull Bragantino, de acordo com informações do Lucas Pedrosa e do Vene Casagrande, Marlon Freitas não entrará em campo exatamente pela negociação que está acontecendo. Então, de fato, vascaíno, Marlon Freitas pode estar chegado ao Vasco. Aí você pode falar, Lucas, mas olha só, é o seguinte, a janela não fecha amanhã, dia 7, não é isso que você vem falando? Sim, a janela fecha de fato dia 7, porém o que acontece? Há uma cláusula no RNR, que no caso é o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF, que permite a contratações além deste prazo, entre os dias 1º e 19 de abril. Contratações no mercado interno apenas. Dia 7, fecha-se as contratações do mercado de fora, ou seja, o Brasil não poderá mais contratar os clubes brasileiros, atletas do mercado sul-americano, do mercado europeu, do mercado asiático, está fechado. A partir de quinta-feira, as contratações só poderão acontecer do mercado interno. Por quê? Porque tem muitos jogadores que se destacam nos campeonatos estaduais. Muitos jogadores se destacam em clubes menores, pequenos. E automaticamente, se a janela se fecha, não há possibilidade desses atletas de clubes pequenos vestir a camisa de clubes grandes, né? Não há possibilidade dessa transferência no mercado interno. Então, como o objetivo sempre de campeonatos estaduais é fomentar ali o crescimento de jogadores que se destacam em clubes de menor prateleira, não tem lógica fechar a janela amanhã e não haver mais a possibilidade de jogadores de clubes do interior ir para clubes de uma maior prateleira da capital. Então, por isso, o mercado se fecha amanhã para contratações do exterior. Amanhã, a partir de amanhã, começa sim a fomentar ainda mais as contratações do mercado do futebol brasileiro, e Marlon Freitas se encaixa porque é um jogador do Botafogo. Então há sim a possibilidade, mesmo com a janela se fechando amanhã externamente, né, para compras e vendas de fora, a janela ainda ficará aberta para contratações no mercado brasileiro, e realmente Marlon Freitas é um nome que interessa ao Vasco da Gama, possibilidades aí reais, principalmente porque o atleta quer vestir a camisa do Gigante da Colina. Lucas, o que você acha sobre o Marlon? É um jogador bom, 28 anos, maduro, né? Um atleta aí que iniciou a sua carreira no Fluminense, teve passagem pelo striker do futebol norte-americano, teve uma pequena passagem também pela Ucrânia, além disso passou por Criciúma, Botafogo de São Paulo, fez um baita ano em 2021 com a camisa do Atlético Goianiense, por isso chegou ao Botafogo, aliás, teve um baita ano em 21 com o Atlético Goianiense, 22 também com o próprio Atlético, e por isso chegou ao Botafogo em 23. Para vocês terem noção, em 22 com a camisa do Atlético, ele entrou em campo em 70 vezes, quase todas as partidas do Atlético no ano, marcou 10 gols e deu 6 assistências. Isso como um primeiro volante. É um jogador que viveu tudo o que viveu no ano passado,
muita qualidade, não à toa era o titular, e é um movimento ótimo em relação à contratação dessa posição hoje carente dentro do Vasco da Gama, que é a posição de primeiro volante. É um jogador de boa saída de bola, jogador que bate muito bem de fora da área, não à toa fez um gol assim contra o Fluminense neste último domingo. Fez o primeiro turno quase perfeito no Botafogo, como a gente trouxe, né, sob o comando de Luiz Castro, e realmente é um atleta que é hoje uma peça carente dentro do elenco do Vasco. O Vasco tem Zé Gabriel e Esforça como primeiro volante, mas falta esse jogador como Marlon Freitas, que é mais maduro, né? 28 anos de idade, mais experiente, um jogador que teve passagem por onde Zé Gabriel e Esforça ainda não passaram, pode ajudar muito tecnicamente hoje essa equipe de Ramon Dias. Foi aprovado pela comissão técnica, está sim adaptado ao Rio de Janeiro, já está há 2 anos aqui na cidade carioca, e aí vamos ver. É uma tentativa difícil, o Botafogo não vai fazer jogo fácil aí ao Vasco da Gama para liberar o jogador, mas seria um baita nome para reforçar esse setor de meio campo do Vasco. Não à toa, né? A gente começa a identificar isso a partir da posição dos torcedores botafoguenses. Por exemplo, agora há pouco a gente viu um comentário de um torcedor botafoguense que eu vou ler até aqui a vocês, que diz assim, ó, abre aspas, a saída do Marlon Freitas seria um erro muito grande, ainda mais se a negociação for com o Vasco e por empréstimo. Espero sinceramente que seja apenas uma especulação sem fundamento. O Marlon vai ser uma peça muito importante na temporada, não faz sentido abrir mão dele. Então a partir do momento que a gente vê, né, os próprios torcedores do clube reclamando de uma possível saída, acredita-se, né, evidencia-se que está no caminho certo a contratação. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Um baita nome que, sinceramente, eu gostaria muito de ver vestindo a camisa do Vasco da Gama. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, um segundo vídeo agitadíssimo, né? Nesta quarta-feira à tarde. E voltaremos aí já com Boa Noite Gigante, por volta de 8h30, 9 horas, com muito mais informações a você, torcedor vascaíno. O que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.